Meus irmãos, estamos no dia 20 de setembro, quarta-feira, memória dos presbíteros mártires Santo André Crintaibon, Paulo Chong-San e companheiros mártires. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 31 a 35. Naquele tempo disse Jesus: com que hei de comparar os homens desta geração? Com que eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma expressão de uma realidade que nós podemos encontrar também na nossa vida espiritual e até na nossa relação humana, na sociedade com os outros. São as inconsistências em relação ao que pensamos, ao que vivemos e aos contextos nos quais nós vivemos. Por exemplo, Jesus aqui, ele fala com que hei de comparar essa geração. Então ele já faz uma análise da realidade que ele se encontra. E o que ele constata? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Ou seja, muitas vezes nós criamos expectativas e não sabemos lidar com essas expectativas quando muitas vezes fazemos dela a orientação ou até mesmo o centro dos nossos pensamentos. E quando essas expectativas muitas vezes elas não coincidem com o que se espera, nós podemos se desestruturar. E Jesus está dizendo: se essa geração é assim hoje, então nós não devemos ser dessa forma, né? Porque isso não faz bem para nós. Então já Jesus nos chama a atenção para essas expectativas que muitas vezes criamos e que pode acontecer que não coincidam com o que nós esperamos. E mesmo assim nós não devemos desistir ou não devemos parar no meio do caminho, devemos nos refazer, devemos nos reconstruir e assim por diante. Depois, na segunda parte, ele vai dizer: veio João Batista que não comia nem bebia, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e um beberrão. Olha só, né? Que coisa estranha. Então quer dizer que quando uma pessoa não come, não bebe, porque está possuído, porque está com mal, porque está doente, ou porque está com alguma coisa. Ou quando aquele que come e bebe, e hoje em outras palavras se diz: esse aí come muito, olha a saúde dele, está com gordura no fígado, então vai ficar colesterol alto, ou alguma outra coisa assim. Então Jesus está dizendo, é uma geração hoje que podemos não entender o que se passa, né? Então, diante das várias expressões de interpretação que podemos fazer dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, o que Jesus aqui está nos ensinando? A sabedoria foi justificada por todos os seus filhos, ou seja, temos sabedoria para saber interpretar cada situação da nossa vida sem criar expectativas que possam tirar o nosso ânimo, possam tirar a nossa motivação ou até, quem sabe, nos decepcionar em muitas ocasiões da nossa vida. Jesus aqui, então, está sendo muito sábio ao ensinar para nós isso hoje, meu irmão e minha irmã. Portanto, nós possamos, neste dia, com o Evangelho que nós acabamos de escutar e que estamos meditando, poder pensar: como eu me relaciono com as minhas expectativas? Minhas expectativas coincidem com aquilo que eu vejo, e quando não coincidem com o que eu vejo e com o que eu espero, como eu me comporto? Como eu interpreto as diversas realidades da minha vida hoje? Eu sou coerente com aquilo que eu vejo e com aquilo que eu vivo? Ou muitas vezes eu quero viver o que, na verdade, eu não encontro no contexto da minha vida? Veja que o Evangelho realmente hoje nos ajuda a pensar nessa situação e, a partir daí, também nos ajuda para o nosso dia a dia. E o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.